Graça e paz, amados irmãos, em continuidade ao estudo da nossa revista da Escola Bíblica, o Evangelho de João, hoje nós estaremos estudando o capítulo 8. Além de relatar o episódio da mulher flagrada em adúltero, o capítulo 8 apresenta Jesus Cristo em conflito com os líderes judeus que buscavam a todo custo difamar Jesus para descredenciá-lo. Mesmo diante das contestações infundadas destes líderes, Jesus continua seu discurso sobre sua divindade, demonstrando com clareza sua revelação de ser o Messias, o Filho de Deus. No versículo-chave desta lição, que encontra-se em João capítulo 12, Jesus nos diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Assim sendo, a lição em pauta tem como alvo estabelecer a verdade de que Jesus Cristo é Deus e que seu ministério terreno prova a superioridade que ele tem. Nesta lição, serão abordados os seguintes temas. Primeiro, a superioridade de Jesus em relação à lei. Segundo, a superioridade de Jesus em relação ao testemunho. Terceiro, a superioridade de Jesus em relação à identidade. E quarto, a superioridade de Jesus em relação à mensagem. Eu gostaria de aproveitar para destacar a importância das leituras diárias que são feitas na nossa classe, na nossa escala, que realizamos de segunda a domingo, escala sugerida pelos autores de cada lição. Por exemplo, hoje nós estudaremos o capítulo 8 e devido ao horário, nós não estaremos lendo todos os versículos do capítulo 8. Mas quem participa da leitura diária, tanto fazendo a leitura quanto ouvindo os áudios, com certeza já perpassou pelo estudo de cada versículo, porque cada versículo ele é feito durante o decorrer da semana, conforme sugerido na nossa revista. Portanto, não deixem de fazer as leituras diárias sugeridas em classe ou mesmo no seu particular do seu lar. E a nossa lição de hoje tem por tema a superioridade de Cristo. Ao iniciarmos o estudo desta lição, vale ressaltar que o capítulo 7, versículo 58, ao capítulo 8, versículo 11, é uma história que entendemos, à luz da palavra de Deus, ser autêntica. Porém, é omitida pelos manuscritos mais antigos. Na opinião de alguns, não era originalmente parte do Evangelho de João. A narrativa tem todos os sinais de ser historicamente verdadeira, sendo naturalmente uma peça da tradição oral que circulava naquele contexto entre os judeus e que, consequentemente, foi incorporada em vários manuscritos em diversos lugares. A Bíblia de Estudo MacArthur faz o seguinte comentário a respeito desse debate pela ausência da citação em muitos manuscritos. Essa seção que trata da mulher adúltera, muito provavelmente, não fazia parte do conteúdo original de João. Foi incorporada em vários manuscritos em diferentes lugares do Evangelho. E aí eu vou deixar essas passagens registradas aí no vídeo para que vocês depois acompanhem. Evidência manuscrita externa, representando uma grande variedade de tradições textuais, é decisivamente contrária à sua inclusão, pois os manuscritos antigos e melhores a excluem. Muitos, no entanto, pensam que o texto possui todas as características de veracidade histórica, talvez sendo parte da tradição oral que circulava em alguns lugares na Igreja Ocidental, de modo que alguns comentários se fazem necessários. Debates dos historiadores à parte, eu gostaria de citar 2 Timóteo 3,16, que nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça.
Portanto, irmãos, estejamos com os ouvidos abertos para entendermos o mover do Espírito Santo em nós através do poder transformador da Palavra de Deus. Ainda no capítulo 8, João narra que as declarações categóricas que Jesus fez a respeito de si mesmo deixaram enfurecidos os líderes religiosos que, por conseguinte, fazem contra ele uma série de acusações e perguntas, conforme constam em parte do texto dos versículos 13 ao 59. Após tantas investidas sem sucesso para desacreditar Jesus, eles procuraram apedrejá-lo. Veremos no versículo 59. Portanto, irmãos, ao estudarmos este texto que descreve perseguições e questionamentos contra Jesus, precisamos fazê-lo observando como a superioridade de Jesus se evidencia nos diversos diálogos narrados. E agora nós estaremos estudando o tópico primeiro da nossa revista, que tem por tema a superioridade de Jesus em relação à lei. E encontra-se no capítulo 8, dos versículos 1 ao versículo 11. Porém, nós estaremos lendo agora do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Gostaria de lembrar, sobre a última aula, que durante a festa dos tabernáculos ou festa das cabanas, os líderes judeus, possuídos de inveja e ódio contra Jesus, tentaram matá-lo. Nós vimos no capítulo 7, versículo 19, e tentaram prendê-lo. Vimos do versículo 30 ao 31. Porém, todas as investidas contra Jesus restaram-se infrutíferas. No dia seguinte, após o término da festa das cabanas, versículo 7 e 37, ainda de madrugada, como nós lemos agora, Jesus retorna ao templo e logo uma multidão, atraída pela fama de Jesus, regressa ao templo para ouvir os seus ensinos. Deste modo, Jesus assenta-se para ensinar. Jesus ficou na posição de um mestre que tinha autoridade. A multidão se coloca em reverência para ouvir as suas palavras. De repente, a harmonia daquele momento é irrompida de maneira rude e alvoroçada por um grupo de escribas e fariseus. Estes se gabavam de serem zelosos com a lei mosaica. Aqueles eram estudantes profissionais da lei e seus defensores. Tudo o que eles queriam, na verdade, era ter um motivo ardiloso para acusar Jesus e condená-lo. Versículo 6. Aqueles acusadores, na certeza de que agora eles teriam um motivo para acusar Jesus, expuseram publicamente uma mulher pega em adultério, sem apresentarem, porém, o homem que se deitou com ela. Eles se dirigem a Jesus, o intitulando como mestre, ou seja, rabi, para que ele julgasse a questão. O apedrejamento era uma pena específica para alguns casos de adultério e pode ser visto em Deuteronômio, capítulo 22, do versículo 23 ao 24. Mas não para todos. Levítico 20, versículo 10. Eu estarei deixando essas passagens anotadas no vídeo. Assim sendo, conclui-se que a mulher apanhada em adultério era noiva. Mas tanto o homem quanto a mulher, segundo a lei, deveriam ser apedrejados. Se Jesus dissesse que ela não deveria ser apedrejada, estaria opondo-se à lei judaica. E se dissesse para apedrejá-la, Jesus estaria opondo-se à lei romana, que
que não permite que os judeus aplicassem a pena capital. João 18, versículo 31. Enquanto os religiosos intensificavam seus questionamentos, Jesus fez uma afirmação apontando para o coração deles. Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Jesus aplicou a lei de Moisés à vida daqueles que acusavam a mulher. E nada podendo fazer contra as palavras de Jesus, foram embora, um a um, exceto Jesus e a mulher. Jesus a absolveu e depois a despediu, dizendo: vá e não peques mais. Jesus, que sonda os corações, viu que havia arrependimento no coração daquela mulher e reaviva nela a esperança de uma nova vida. Em Jesus há esperança. A nossa revista traz uma reflexão que tem por título João para hoje. E essa lição traz um contexto para os nossos dias. O autor traz a seguinte mensagem. Alguém disse: você só percebe quão forte é um cavalo quando tenta pegá-lo. Assim, só se percebe quando o pecado está vigorando, quando se luta contra ele. Você tem o hábito de avaliar a si mesmo ou a si mesma antes de avaliar o outro? Em Mateus 7, do versículo 3 ao 5, nos diz a palavra de Deus: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando uma trave está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Em Romanos 3, do 22 ao 24, o apóstolo Paulo nos diz: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Aquela mulher pecadora que havia sido pega em adultério se arrependeu. Jesus viu o coração dela. Jesus vê o meu e vê o seu coração. Ele nos sonda e nos conhece. Jesus disse: vai e não peques mais. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7, versículo 14. Jesus, que sonda os corações, viu que havia arrependimento no coração daquela mulher e reaviva nela a esperança de uma nova vida. Ainda há esperança. Em Jesus Cristo há esperança. E o segundo tópico da nossa revista tem por tema a superioridade de Jesus em relação ao testemunho. E está baseado no capítulo 8, do versículo 12 ao 20. Após ser intimado para responder acerca da mulher flagrada em adultério, são reiniciadas as controvérsias de Jesus com as autoridades religiosas dos judeus. Ao longo do seu ministério, Jesus usou várias figuras para explicar a salvação, por meio dele, como água da vida, pão da vida, e nesse texto veremos luz do mundo. No versículo 12, que nos diz: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Neste versículo 12 vem descrito o segundo eu sou de Jesus, apresentando-se como a luz do mundo, o libertador dos cativos. É, em suma, a autorrevelação de Jesus
em ser o Filho de Deus, o Messias enviado ao mundo para perdoar e dar vida aos arrependidos que crescem nele. Eu gostaria de destacar a frase "eu sou". Em grego, ego eimi, denota literalmente a autoidentidade na autossuficiência. Ao empregar essas duas palavras, Jesus proclama sua pré-existência eterna e divindade absoluta. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ao contrário de todos os mortais, não teve um começo. Ele é o eterno Deus. Jesus claramente afirma sua divindade ao empregar as palavras "eu sou", para referir-se à sua própria pessoa. Em Êxodo 3, no versículo 14, Deus revela sua identidade como "eu sou o que sou". Assim, Jesus declarou perante os juízes que era o sempre existente e autoexistente Deus. E agora eu destaco a frase "eu sou a luz do mundo". Em todas as literaturas joaninas, a luz é uma associação direta a Deus e implica pureza. Em contraposição direta, viver nas trevas é opor-se à luz, portanto, fazer o que não é agradável a Deus. Trevas falam de morte, de ignorância, de pecado. A luz fala de vida, de conhecimento e de santidade. Quando Jesus reivindica ser a luz do mundo, ele declara sua autoridade para perdoar e salvar. Naquele momento, os judeus questionaram o testemunho de Jesus, pois era previsto na lei que todo testemunho deveria ser validado por duas pessoas ou mais. Deuteronômio 17, versículos 6, 19, 15. A questão é que a lei previa a necessidade de testemunhas para os casos de julgamento, para punição ou absolvição de um crime. Nada dizia sobre o testemunho para a chegada do Messias. No versículo 13, diz: Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Jesus não é a única testemunha que apontava para a sua pessoa como Messias, pois muitos já tinham testificado a respeito dessa verdade. Em João 1, do versículo 6 ao 9, como nós já estudamos, e diz assim a palavra de Deus: surgiu um homem enviado por Deus, chamado João Batista. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. A verdade é que a lei não contrariava o testemunho de Jesus, pois de fato era verdadeiro. No versículo 14, diz a palavra de Deus: respondeu Jesus e disse-lhes: posto que tenho testificado de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. E mais uma vez eu gostaria de destacar o que o autor traz à reflexão João para hoje. E ele diz o seguinte: não se posicione contra o que Cristo ensinou. Lembre-se de que isso é próprio de quem não crê nele. Você tem defendido o ensino de Cristo com todo vigor? Nesse assunto é impossível a neutralidade. Em Mateus 12, versículo 30, nos diz a palavra de Deus: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Como nós, enquanto cristãos, temos testificado dessa luz que salva e liberta. E o tópico 3 da nossa revista tem por tema a superioridade de Jesus em relação à identidade.
e se baseia dos versículos 21 ao 30. Nesta sessão, Jesus revelou a consequência da rejeição dele como Messias e o Filho de Deus, a saber, a morte eterna. Versículo 24. Porém, o que Jesus disse não foi claro para os ouvintes. Veremos do versículo 21 ao 22, que nos diz a palavra de Deus. De outra feita, lhes falo, dizendo, vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então, diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. Irmãos, cada palavra de Jesus funciona como um enigma que precisa ser decifrado e que só poderia pela atuação do mover do Espírito Santo de Deus. A partir desse ponto, vemos duas afirmações de Cristo sobre sua identidade e sua missão. Primeiro, eu sou lá de cima, versículo 23 ao 24. O contraste aqui é entre a esfera de Deus e a esfera do mundo caído e pecador. O versículo 23 nos diz, e prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Nesse contexto, e aí eu destaco a frase deste mundo, é o sistema espiritual invisível do mal, dominado por Satanás e tudo que o mundo oferece em oposição a Deus. É o sistema mundano, que aliás foi uma das disciplinas que nós já estudamos quando vimos as cartas de João. E agora estaremos lendo o versículo 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Rejeitar Jesus é fechar a única porta de salvação. Não crer que Ele é o Filho de Deus, a luz do mundo, é assinar um atestado de morte espiritual. E agora estaremos vendo a segunda afirmação de Cristo sobre sua identidade e missão. Eu sou o que fala e o que faz a vontade do Pai. Encontra-se no capítulo 8, do versículo 25 ao 28. O espanto diante da declaração de Jesus leva a uma pergunta direta. Quem é você? Jesus responde, o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Isto é, eu sou o Filho de Deus. Jesus responde mostrando o que já lhes dissera outras vezes. Jesus reafirma que o testemunho que dá de si mesmo é o mesmo testemunho daquele que o enviou, o Deus e Pai. Jesus veio ao mundo para revelar o Pai. Nos versículos 28 ao 30, diz a palavra de Deus, disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Louvado seja Deus. E o quarto tópico da nossa lição vai nos dizer a superioridade de Jesus em relação à mensagem. Está baseado dos versículos 31 ao 59. Jesus agora se dirige aos que creram nele, aprofundando o entendimento das aplicações da fé. No versículo 31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. No versículo 31, Jesus fala sobre permanecer em sua palavra. Isso significa vida ajustada com a palavra de Deus. A palavra permanecer significa ater-se continuamente às palavras de Jesus. O crente genuíno adere com firmeza aos ensinos de Jesus, obedece a ele e pratica a sua palavra. No verso
32 ao 36, notamos que Jesus desvia o olhar dos que creem nele e se volta agora para os descrentes que ali estavam. No versículo 32 ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João, a palavra verdade está associada à pessoa de Jesus como o Messias e o Filho de Deus, além de se referir aos ensinos que ele apresenta e ensina. O verbo libertará alude à libertação da escravidão do pecado. Em Romanos 5,18 pode ser visto. Deste modo, devemos constantemente buscar a nossa santificação em Cristo Jesus. Pode ser visto em Romanos 6,22 e Hebreus 12,14. Pois um dia seremos totalmente libertos da presença do pecado. Filipenses 3,21. Na seção que vai dos versículos 37 ao 47, observamos uma tensão gerada pelas afirmações de Cristo em relação aos religiosos. Jesus distingue os filhos de Abraão dos filhos do diabo. Observe que Jesus concorda com as afirmações de que eles eram descendentes étnicos de Abraão, no versículo 37. Contudo, ele ensina que o relacionamento ético, moral e espiritual é mais importante do que o natural. Ética cristã, respeito, transparência. Eu vou repetir. Jesus ensina em sua palavra que o relacionamento ético, moral e espiritual é mais importante do que o natural. No versículo 39 ao 40, ele nos diz: então, responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. A questão é que, se fossem filhos legítimos, saberiam que Jesus é o Messias. No entanto, eram incapazes de aceitar o Cristo. Do versículo 42 ao versículo 43, nos diz a palavra de Deus: replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão? Por que não compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? O pecado cegou tantos olhos e endureceu tanto o coração daqueles homens que eles se tornaram incapazes de aceitar as palavras de Jesus Cristo. João narra que Jesus chegou ao ponto de dizer que eles eram filhos do diabo, pois realizavam as obras malignas, ou seja, desejavam matar Jesus. Eles tiveram inveja de Jesus a ponto de desejar matar-lhe. O versículo 44 nos diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E ainda afirmou Jesus no versículo 47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Eles retrucaram, chamaram Jesus de samaritano e endemoniado, no versículo 48, atestando com isso que eles viviam em plena escuridão espiritual e escravizados pelo pecado. A resposta de Jesus foi: honro o meu Pai, versículo 49. Falar a verdade provocou oposição, versículo 50.
Então vemos a sentença principal de Jesus. Obediência à palavra é o caminho da salvação. Versículo 51. Mais uma vez, o ensino de Cristo não é compreendido. Versículo 52 ao 53. A resposta seguinte de Jesus declarou sua posição diante do Pai. Igualdade. Novamente, questionaram Jesus, afirmando ser impossível que Jesus e Abraão tivessem se encontrado sobre argumento cronológico. Versículo 47. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Então Jesus declarou sem rodeios: antes que Abraão existisse, eu sou. Versículo 58, para a gente ler por completo. Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Era o que faltava para o motim se formar de vez. A oposição, os invejosos, cegos pelo pecado, pegaram pedras para atirarem em Jesus. Porém, Jesus se retirou. O autor da nossa revista traz a reflexão de João para hoje e ele nos diz: a obediência é o caminho do salvo. Versículo 51. Você tem se submetido às palavras de Cristo? Tem cuidado para obedecer os seus ensinamentos, sendo cristão autêntico e fiel? Deus nos conhece. Ele sonda o nosso coração e Ele já sabe a nossa resposta. E caminhando para a nossa conclusão, irmãos, o alto testemunho de Jesus, descrito nos versículos do capítulo 8, demonstram que ele foi especialmente comissionado por Deus, trazendo sempre as credenciais conferidas a ele pelo Pai, na qualidade de mensageiro divino. Isso significa que Jesus tinha plena consciência de sua origem celestial e de sua missão divina neste mundo, trazer salvação a todos que creem em sua palavra de vida eterna. Aprendemos que o ministério terreno de Jesus revelou, em diversas situações e diálogos, a sua superioridade, seja pelo poder ou pelo ensino. Precisamos reconhecer que Cristo é o Senhor de nossas vidas. Logo, nosso comportamento deve redundar em obediência a Ele, em obediência à sua palavra. Obediência a Deus implica ter comunhão com Ele, implica em resistir ou fugir do pecado e provar do amor de Cristo Jesus. Em 1 João, capítulo 2, versículo 17, que nós já estudamos, nos diz a palavra de Deus: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Que possamos nos esforçar, irmãos, para estarmos sempre no centro da vontade de Deus, fazendo tão somente o que o agrada. Que possamos nos colocar diante de Deus como um vaso nas mãos do olheiro, para que Ele possa nos moldar. Um vaso de barro, porque nós não somos nada, mas Cristo é tudo. E Ele nos ama, e Ele deu a sua vida por mim, e para todo aquele que crê que Ele é o Senhor e Salvador, e que declara que o aceita como Senhor e Salvador. E se você que está me ouvindo no dia de hoje ainda não teve esse encontro genuíno com Cristo, permita que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. E se você quer viver esse amor, declare que o aceita como único e suficiente Salvador e faça parte desta grande família, família de Cristo Jesus. Que possamos viver
cumprindo o ide de Cristo, cuidando dos dons que Ele confia a cada um de nós, que possamos nos colocar como um vaso, cumpridor da vontade de Deus, um vaso que agrade tão somente ao coração de Deus. Irmãos, antes de concluir a nossa lição, eu não poderia deixar de falar. Eu sei que a minha fala, ela representa o sentimento de toda a igreja. E eu gostaria de falar sobre o testemunho de vida de dois irmãos que caminharam no centro da vontade de Deus, que cuidaram com zelo, com dedicação, os dons que Deus confiou a cada um deles. Caminharam como peregrinos nesta terra, ligados à videira verdadeira, que é Cristo Jesus, buscando viver o processo de santificação e cumprindo o ide de Cristo. Ambos cuidaram com amor, com zelo, com respeito, com dedicação dos dons que Deus os confiou. Combateram um bom combate, mas aprove Deus os chamar para junto dele. Eu estou falando da nossa amada e saudosa irmã Sebastiana e do nosso amado e saudoso irmão Hélio. A irmã Sebastiana, que sempre será lembrada por todos nós com muito amor e carinho. Será lembrada como uma serva dedicada ao reino de Deus, professora exemplar da escola bíblica dominical, professora que não media esforços para estar reunida toda quinta-feira, junto com a irmã Eusenira e com tantos outros professores, para estudarem as lições na classe dos professores, para que desta forma, no domingo, pudesse transmitir com excelência o ensino da palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo de Deus ministraria e ministrava nos corações. Professora dedicada, que cobrava dos seus alunos, cobrava presença, cobrava compromisso. Quem ama disciplina. E ela amava muito a classe Ebenezer, cada aluno. Porque ela sabia do potencial que cada aluno tem. E ela exigia para que esses dons, talentos pudessem aflorar para o crescimento do reino. Diaconisa responsável e líder nata, amiga, leal, mãe, tia, avó, irmã, serva fiel, filha amada do Pai. E o que dizer do nosso saudoso irmão Hélio, aluno dedicado da escola bíblica dominical, da classe Benjamim, comprometido com o estudo da palavra de Deus, assim como todos os alunos ali da classe Benjamim, comprometido com a escala das leituras diárias. E eu soube que, por vezes, ele escolhia mais de um dia para estar fazendo a leitura e trazia ali um louvor que tinha a ver com a leitura. Comprometido com o estudo da palavra de Deus, comprometido com o evangelismo da classe e de toda a igreja, servo comprometido com o louvor e a adoração ao nosso Deus, sempre presente nas atividades evangelísticas dentro e fora dos muros da igreja. Eu me lembro quando convidei para
tocar sax quando eu trabalhava no Sistema S, e ele foi ali participar da abertura de um campeonato de futebol, e ali ele evangelizou vários trabalhadores do setor do transporte. Também, a convite da nossa educadora, a irmã Guaraciara, por vezes, ele também evangelizou, louvando a Deus na escola, no município, e ali ele evangelizava, falando do amor de Deus para vários adolescentes. Servo fiel, filho amado do Pai. Sabemos que a nossa saudosa e amada irmã Sebastiana e o irmão Hélio, assim como outros irmãos, amigos, meu Pai, sabemos que eles estão na glória. Estão na glória todos aqueles que creram em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e foram chamados pelo Pai. E agora eles estão em um lindo local, onde não há mais dor, não há sofrimento. Como diz a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente em todo o tempo. Cristo está conosco dentro do barco. Ele está conosco dentro do barco. E eu gostaria de concluir esta lição com uma expressão de louvor e gratidão a Deus pelo privilégio que tivemos, privilégio dado por Deus em podermos conviver com esses amigos e irmãos em Cristo Jesus. Sabemos, irmãos, que somos todos peregrinos nesta terra, que um dia estaremos todos reunidos em um lindo coral na Sião Celestial, todos os filhos de Deus. Neste momento, vamos juntos, com a nossa amada irmã Nilzimar, adorar ao único digno de todo louvor, toda honra e toda glória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus a todos direcione, fortaleça, nos console e nos conceda um dia de paz na sua doce e gloriosa presença. Louvemos ao Senhor. Amém. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nem clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim,
nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade era de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor.